Evangelho, vamos aclamar. Evangelho, vamos aclamar. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou na sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavras do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados. Meus irmãos e irmãs, a primeira leitura nos traz um trecho do livro de Jó, que é um livro muito conhecido, explorado, e que é usado até mesmo aí nos ditos populares, né? Paciência de Jó e etc. Então o livro de Jó é um livro bem popular, digamos assim. Apesar de não ser uma história verídica, né? Não é um fato histórico. Foi um texto criado no século VI antes de Cristo, exatamente quando o povo estava no exílio da Babilônia. O Jó simboliza o próprio povo exilado, que tinha perdido tudo, tinha perdido família, tinha perdido segurança, instituições, tinha perdido tudo. E o jeito que o povo estava vivendo, com desesperanças, né, com falta de fé, desânimo e tudo, isso de certa forma piorava mais com a mentalidade judaica, a mentalidade religiosa, de que todos aqueles que sofrem algum infortúnio na vida é porque Deus está os castigando, é porque são maus, porque são desobedientes, injustos. Por isso Deus tira das pessoas as possibilidades delas serem felizes, de terem bens e tudo mais. Aí que tá. Se vocês pegarem o livro de Jó, o livro de Jó ele já começa dizendo:
Jó era um homem temente a Deus, caridoso, um homem justo, um homem bom. Imagina, ele era tudo isso e muito rico. Por que Jó foi perdendo as coisas? Se ele era um homem temente a Deus, isso estava totalmente contra esse princípio chamado teologia da retribuição. Deus retribui as pessoas segundo o que elas são. Se elas são más, só recebe o mal. Se elas são boas, só recebe o bem. Como é que Jó era bom e foi decaindo daquele jeito? Como fazer experiência de Deus naquele momento difícil? E aí que está. Muitos diziam, você está assim, até mesmo os amigos de Jó foram lá dizer para ele, você está assim porque você deve ter feito alguma coisa que desagradou a Deus e tudo mais. E Jó diz, não, eu não fiz nada. Mas eles queriam um jeito para justificar a miséria que eles estavam passando. Mas Jó, uma coisa muito interessante, Jó conseguiu fazer experiência de Deus durante os seus momentos de crise. Foi perdendo tudo, mas não perdeu a fé. E depois, perseverante como foi, ele reconquistou tudo. Essa história de Jó, ela é maravilhosa para nós. Às vezes nós temos o princípio, a mentalidade de que nós estamos sofrendo porque Deus está nos castigando, porque nós fizemos alguma coisa contra Deus, ou nós somos maus, e etc. Não, o mal está no mundo porque está no mundo. Ele entrou no mundo, não é? Agora, só que Deus é muito maior que o mal. Deus é tão bom, tão maravilhoso, que Ele é capaz, e só no âmbito da fé isso é capaz de acontecer. Ele é capaz de fazer com que a gente use até os infortúnios para mudar de vida e se aproximar dele. Então, na verdade, Deus não quer castigar as pessoas, excluí-las, acabar com os injustos. Deus dá oportunidade para que a pessoa, ao colher alguma coisa que ela mesma plantou, porque o mal, tudo é consequência das nossas ações, e não é a vontade de Deus, mas é consequência dos nossos atos. Mas Deus é maravilhoso. Deus diz, olha, você pecou, portanto você está passando por essa situação, mas eu não vou deixar você sozinho. Você vai, até mesmo no sofrimento, você vai crescer, você vai mudar, você vai reconquistar. Pois é. E aí nós estamos reunidos nessa comunidade de fé, celebrando a Eucaristia. Eu vou falando, meus óculos vão embaçando, eu pego, nem vejo vocês. Então, quando nós nos deparamos com o Evangelho, esse trecho do Evangelho de Marcos, muito interessante. Jesus sai da sinagoga, onde ele também expulsa espíritos impuros lá. Ele sai da sinagoga, depois ele vai para a casa de Pedro e de André,
E ali a sogra estava de cama, sem possibilidade de se locomover, porque estava com febre, doente e tudo. Jesus vai até ela, não é ela que vem, que chama Jesus. Jesus vai até ela e pega essa mulher pela mão, ajudando-a a levantar. Interessante isso aí. Às vezes tem algumas coisinhas no Evangelho que a gente não percebe, né? Jesus não levantou a mulher, ele pegou-a na mão dela e ajudou-a a levantar. Eu pego esse ganchinho aí para falar uma coisa. Quando nós celebramos Jesus, quando nós comungamos Jesus na Eucaristia, a intenção aí é que nós nos transformemos em pessoas associadas ao corpo de Jesus, à realidade de Jesus. Nós somos chamados pela Eucaristia, pelo batismo e tudo mais, nós somos chamados a vivermos como Cristo, sintonizarmos a nossa vida em Cristo. E Cristo é aquele que aproxima-se daqueles que estão caídos, desanimados, tristes, doentes, dá a mão e ajuda a levantar. Gente, nós temos uma quantidade imensa de Jós por aí. Nós não deveríamos perder tempo, né? Nós entramos, nós conversamos com gente em todos os lugares. Você vem, igual eu vim agora, você está conversando com a pessoa já vai logo falando das suas dificuldades, porque a coisa parece que está tão assim intensa na vida daquela pessoa, que ela vai soltando aquilo em todo lugar, para todas as pessoas. E essa é a oportunidade da gente mostrar que é cristão, né? Não é de falar de doutrina, de tudo, mas é animar aquela pessoa, ajudar aquela pessoa a entender que o sofrimento dela pode ser uma ótima oportunidade para ela ser melhor do que era, né? Louvar a Deus nos momentos bons, mas louvar também a Deus nos momentos difíceis. Nós podemos ajudar muita gente, muitos Jós, a entender o seu sofrimento, aproveitar-se do seu sofrimento. Eu falei com vocês esses dias, uma amiga minha que me acompanha lá nas reflexões diárias, foi conosco a Jerusalém. Vamos rezar pela Geisa, ela sempre nos pede orações. E ela diz: padre, o senhor agora está no programa de rádio, eu sei que está ao vivo, mas eu não aguento, eu preciso de uma pessoa. A hora que o senhor puder, veja essa minha mensagem. Eu não tenho ninguém para falar agora, eu tenho que falar para o senhor. Ontem eu enterrei minha mãe com Covid. Hoje acabei de enterrar meu pai. Minha tia está ruim lá também. Meus irmãos todos, eu peguei os irmãos. O que o senhor fala para mim, padre? Você já pensou? O que eu vou falar para ela? Tem hora que o silêncio, né, fala tanto. Eu falei assim, ó, vamos fazer um pouco de silêncio, entender isso aí. Aí eu disse para ela: olha, a gente às vezes pensa numa ótica bem diferente. Nós só queremos acertos. Nós não aceitamos fracassos. E eles são tão úteis quanto os acertos, e até mais. Aí eu disse para ela: você está no fundo do poço, né, minha filha?
Vamos curtir o fundo do poço? Já pensou nisso? Às vezes, quem está no fundo do poço olha lá para cima e quer curtir lá fora, mas tem hora que a gente está tão sem visão em volta, a gente está no abismo. Vamos curtir o abismo? Vamos curtir o fundo do poço? O que é isso? Eu falei assim: você está passando por um momento privilegiado. Sabe por quê? É porque agora você está experimentando o fundo da fraqueza. Você está tendo oportunidade para saber quem você é. Você é essa pessoa dependente de Deus, clamante a Deus. E você perdeu a sua fé por isso? Não, não perdi. Então você tem tudo. Quanto ao seu pai e sua mãe, nós acreditamos na vida eterna. E quanto a você, aproveite desse momento para pensar, para dizer: Senhor, eu preciso reerguer e continuar. Às vezes a gente fala umas palavrinhas poucas, né? Ah, padre, já estou bem, já estou melhorando, né? E não são, olha, nessa pandemia eu estou atendendo mais gente do que vir aqui para atender 2 ou 3, né? Celular toda hora tá tocando, e até tem gente que liga até 1h da manhã. Então, mas eu sempre tenho uma palavra, sabe? Se eu não quiser atender, eu desligo ele, aí manda, depois eu vejo. Mas o fato que eu estou dizendo é isso: vamos fazer como Jesus, ter a liberdade, né? Jesus não ficou achando que só a sinagoga era lugar de libertar as pessoas. Não, ele foi para casa. A casa também é o lugar, a família está junto. Depois, quando ele foi orar num lugar deserto, foram atrás dele, querendo que ele voltasse para o mesmo lugar. Ele disse: não, agora eu vou para outros lugares também, lá também precisa de mim. É ter essa liberdade para servir, não é? Liberdade. Mas não fala de Deus com seus currais, não, porque é complicado, né? Não leva curral, leva vida. Não fica preocupando se a pessoa é de qual religião, não sei o que, cobrando dela. Tá vendo? Você não vai na igreja, por isso você está assim. Esse tipo de discurso não entra nisso. Simplesmente ame essa pessoa, dê uma palavra de conforto, de carinho, que essa pessoa precisa entender e valorizar o seu momento, o seu caos. É isso que Jó está falando aqui. Quem lê o livro de Jó nesse pedacinho, quem vai dizer: meu Deus, se ficar só nisso está difícil, hein? O que vale a luta do homem sobre a terra, né? Como escravo suspira pela sombra, um assalariado que aguarda a sua paga, depois tem meses de decepção depois. Alguém que está dormindo quer amanhecer, depois de amanhecer já não quer mais. Tá vendo? Alguém que não vê perspectiva nenhuma. É assim. Ou nós podemos estar assim, ou nós podemos encontrar pessoas assim. Sejamos como Jesus, aproximemo-nos para ajudar essas pessoas a levantarem-se. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.